Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Josué, capítulo 3, versículos 1 a 6, 8, 12 a 17, que diz: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e aos seus pés se molharam à beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, e que está ao lado de Zaretã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Ao meditar sobre essa passagem, o Senhor me fez refletir sobre a importância de obedecer à voz do Senhor e se santificar. Pois muitas vezes acreditamos que nossa vida espiritual está resumida em ir aos cultos, às reuniões e quaisquer outros meios de reunião ou ajuntamento, mas isso não é verdade, porque ela não está presa ou limitada a 1, 2 ou 3 vezes em lugares ou exercer um cargo, mas em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Não adianta falar que crê no Senhor se está andando longe de sua presença e quando Ele fala, você não obedece. Os versículos que lemos nos deixa claro algo muito importante, pois o Senhor disse abertamente a Josué e ele deu a ordem, estabeleceu a direção e mostrou o que fazer. A presença do Senhor só será reconhecida e estabelecida se houver a obediência. O povo foi orientado em seguir a arca da aliança, mas com uma certa distância para não perdê-la de vista e saber para onde ir, e também que se fazia necessário se santificarem. Aqui vemos 2 ordens específicas que podemos transportar para os dias de hoje como uma instrução para vivermos a vontade do Senhor. Pois quando estamos com os nossos olhos na presença do Senhor, não perdemos o caminho. Sabemos para onde ir e que a santificação, através do jejum, é o meio para que não haja incerteza nessa caminhada. E após essa instrução, Josué disse aos sacerdotes que deveriam ir à frente com a arca da aliança, pois seriam os primeiros a pisar no Jordão e veriam as maravilhas do Senhor se manifestarem. Aqui está uma outra instrução para nós.
Muitas vezes acreditamos que o esperar no Senhor é somente ouvir, mas não é bem assim. Quando Ele nos ordena algo, é para obedecermos e fazer aquilo que nos ordena. Estou falando das coisas mais absurdas que podemos pensar, porque não havia possibilidade do Jordão ter suas águas divididas, porque naquela época, diz a palavra, que as águas eram intensas e transbordavam por causa da ceifa. E o sentido da correnteza, pois vinha de cima, então a ação das águas eram bem fortes. Mas é assim que o Senhor faz. Não limite suas ações na impossibilidade humana, mas no poder do Senhor. Mas hoje pode ser algo que seus olhos dizem não ter jeito, ou que você não consegue enxergar uma saída. Mas o Senhor deu uma ordem: obedeça e se santifique, porque haverá maravilhas que você viverá porque seguiu a instrução do Senhor. E Josué deu mais uma instrução: que os sacerdotes com a Arca da Aliança fossem os primeiros a entrarem no Jordão e contemplariam o que o Senhor faria. E em obediência, sem duvidar, o fizeram. E ao colocarem a planta dos pés no Jordão, ele se abriu, ou seja, as águas que vinham de cima se amontoaram e todos passaram a seco. Referenciando isso para nós hoje, não é diferente, mas de uma maneira agora mais simples. Nós carregamos a presença, e essa que a Arca da Aliança trazia. Nós somos os responsáveis por ela. E também somos nós que vamos à frente para contemplar as maravilhas. Somos nós que nos santificamos, somos nós que vamos adiante, somos nós que obedecemos, somos nós que pisamos, somos nós que atravessamos. A presença foi revelada em Jesus, e após sua morte e ressurreição, foi nos dado através do Espírito Santo. E esse poder é revelado em nós pela obediência, santidade e honra. Somos detentores dessa verdade e através dela faremos maravilhas, mas temos que crer, pois sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor te mostra hoje que não há barreiras, não há impedimentos, não há mares, rios gigantes, muros que possam bloquear a sua conquista. Se obedecer e se santificar, tudo acontecerá. Mas você não pode limitar o poder de Deus. Assim como Josué, o povo e os sacerdotes fizeram, faça o mesmo. Lance sua fé no sobrenatural. Obedeça e viva tudo que o Senhor tem para a sua vida. Ainda que seja impossível, obedeça. Dê o passo de fé que o Senhor te ordena e contemple as maravilhas do Senhor. Mas só faça se Ele mandar, pois a obediência é que se manifesta as maravilhas do Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de termos este fôlego de vida. Do Senhor mostrar que a cada dia o Senhor tem nos restaurado, renovado, mostrado, Senhor, muitas vezes tudo que nós temos que fazer. Porque como o Senhor tem nos feito enxergar algumas paradas são necessárias para realocar alguns pensamentos, para poder ouvir a sua voz e obedecer, para nos santificar, para nos prepararmos para que o Senhor nos use e através de nós possamos viver maravilhas e as pessoas que estão do nosso lado verem e continuarem vivendo as maravilhas do Senhor. Como somos gratos, Pai. Por isso, venha com o seu reino. Estabeleça o seu querer, faça a sua vontade manifesta, Senhor. Livra-nos do mal, da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa, Senhor, dos teus filhos, mas antes faça com que a presença da sua glória seja, Senhor, a manifestação do seu poder e do seu sobrenatural. Não deixe nada, Senhor, mas nada, ficar fora do seu querer. Antes, faça, Pai, com que a sua glória seja manifesta em nós e possamos enxergar cada detalhe e mergulhar naquilo que o Senhor tem preparado para nós em mais este dia.
que possamos viver, Pai, essa presença, Senhor, de um modo tão intenso que aonde nós estivermos, a sua glória seja manifesta e a sua presença seja notória. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. Consagramos tudo que temos, tudo que somos. Consagramos este dia, nossa vida, nossa família, tudo, Pai, que formos colocar as nossas mãos para que flua conforme o seu querer e a sua presença seja manifesta. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.